Estamos no chamado Maio Laranja, mês escolhido para falar sobre uma pauta urgente: o enfrentamento e a prevenção ao abuso e à exploração sexual infantil. E se engana quem pensa que os abusadores são pessoas desconhecidas das crianças e dos adolescentes. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a maioria dos abusos ocorre no ambiente familiar e é cometido geralmente por um homem que é parente ou conhecido da família. São pais, padrastos, mas também tios, avós, amigos dos pais das crianças. No Opinião dessa semana, vamos tentar entender a diferença entre abuso e exploração sexual. Como podemos proteger nossos filhos e a partir de que idade podemos ensiná-los a identificar esse tipo de violência e pedir socorro? Para falar sobre esse tema, recebemos a médica pediatra Ana Cláudia Brandão, que é integrante do grupo Eu Me Protejo, e também a Laís Pereto, que é diretora executiva da ONG Childhood Brasil. A gente conversa também de forma remota com a ex-nadadora Joana Maranhão, que se tornou uma ativista do tema depois de revelar que sofreu abusos sexuais do seu treinador quando tinha apenas 9 anos. Muito obrigada por estarem aqui com a gente, é um prazer recebê-las. Bom, esse tema, como eu disse, né, ele é muito urgente. Eu queria começar com você, Laís. Qual que é a diferença entre abuso, exploração sexual infantil e pedofilia? A gente ouve falar isso e geralmente não sabe diferenciar, né? São conceitos, são crimes diferentes? Sim, excelente pergunta para a gente começar e excelente espaço que você está abrindo, porque a gente sabe da dificuldade que é falar sobre isso, mas uma das formas de enfrentar passa por essa comunicação aberta. Então, a diferença conceitual, eu acho que é importante até a gente compreender, entre abuso e exploração, é que o abuso é uma ação que acontece, uma ação, um ato, uma relação que acontece exclusivamente para dar o prazer àquele adulto agressor. Já a exploração sexual, ela quase que se assemelha a uma relação comercial, porque existe uma relação de troca. Não necessariamente por dinheiro, pode ser um prato de comida, uma carona, um celular, mas ela está muito ligada, por essa característica, ela está muito ligada à vulnerabilidade socioeconômica daquela criança, daquele adolescente, daquelas famílias. Diferente do abuso, porque o abuso ele acontece de forma democrática em todas as classes sociais. Então, isso eu acho que é muito importante a gente conceituar. Mas você falou uma palavrinha aqui, a pedofilia ela é uma palavra muito usada pelas pessoas leigas e pela mídia, enfim, de uma forma generalizada. Para falar desse abusador. Para falar desse abusador. E é uma forma equívoca da gente se referir ao agressor, porque a pedofilia ela é uma parafilia. Ela se caracteriza pela parada no desenvolvimento sexual e uma compulsão que aquele eventual agressor tem na idade pré-púbere. E apenas, uma média mundial é que apenas de 2% a 4% dos abusos sexuais, de fato, é cometido por pessoas que são acometidas pela pedofilia. Então, esse abusador dessa criança não necessariamente é um pedófilo? Não necessariamente é um pedófilo. Pelo contrário, ele normalmente tem uma vida sexual absolutamente normal, é um sujeito agradável, está no convívio de todos nós, mas se aproveita de uma criança ou adolescente quando tem a oportunidade. E normalmente tem essa relação de poder, quase que hierarquização. Agora, esses dados que eu trouxe do Anuário Brasileiro, né, mostram que esses abusos geralmente ocorrem dentro de casa, né? Obviamente que pode acontecer na rua, mas a maioria ocorre dentro de casa, que é um lugar onde a criança e adolescente deveria ou se sente seguro. Exatamente. São 72% acontece dentro de casa, a grande maioria, 71%, por familiares e 82% pessoas conhecidas das vítimas. Então, é muito importante que a gente saiba detectar onde está o perigo. Claro, como você disse, não significa que não pode acontecer fora, mas o perigo maior está dentro de casa. Então, doutora Ana Cláudia, eu queria trazê-la para a conversa. Se ocorre dentro de casa, como é que as crianças entendem, ou elas não entendem, o que está acontecendo? Exato, assim. O fato do abuso acontecer em casa dificulta muito o reconhecimento pelas crianças de que aquela situação é uma situação de perigo. Então, por isso que a prevenção precisa acontecer desde a idade da primeira infância, né? Então, a gente pode falar disso com crianças pequenas. E quando a gente ensina partes do corpo, reconhecer as partes íntimas, o nome das partes íntimas, a criança entender a sua posse sobre seu corpo, aí a gente consegue fazer a prevenção, inclusive dela entender que essas pessoas que, na verdade, deveriam protegê-las,
também podem ser os seus agressores. E como é que a gente faz isso na prática? Assim, a partir de que idade? Então, a gente fala para essa criança o nome das partes íntimas, usando o apelido, usando o nome real. Como é que a gente ensina isso? E a gente fala que só algumas pessoas podem tocar naquele lugar? Como é que a gente faz isso na prática? Esse tipo de educação, né, Rita, a gente pode acontecer a partir dos 3 anos de idade. Na verdade, desde que o bebê, quando a gente está falando, a gente tem bebê com menos de 1 ano e pouquinho, que você já fala, mostra o nariz, né? Ele já reconhece algumas partes do corpo. Então, assim, nas oportunidades de banho, de troca, você pode falar também, nomear as partes íntimas, né? Nomear pênis, vulva, bumbum e idealmente usar os nomes apropriados. Claro que a gente vê as famílias, e acho que isso até é uma questão cultural, né, de não se falar o nome das partes íntimas, mas a criança tem que crescer entendendo que as suas partes íntimas é só uma parte do seu corpo, mas é uma parte que deve ser protegida, né? Então, nessa conversa, além de a gente nomear as partes íntimas, entender que também boca é parte íntima, né? Porque muitos agressores usam essa parte do corpo e essa parte do corpo, que é a boca, não está coberta, porque uma das maneiras da gente ensinar o que é parte íntima são as partes íntimas, aquelas que geralmente estão cobertas por calcinha. Com a calcinha, na fralda, na cueca, exatamente. Né? Mas a gente tem que aprender, ensinar para os filhos que a boca também é uma parte íntima. Porque os abusadores também podem utilizar essa parte do corpo. E depois de nomear, a gente fala o que pode e o que não pode ser feito? A gente fala sobre o toque, né? O que é o toque, quem pode te tocar. Então, o adulto que você pode confiar, quando que esse tipo de ajuda a criança vai precisar. Então, por exemplo, crianças pequenas ainda precisam de ajuda no banho, para fazer higiene, às vezes para trocar a roupa. E aí ela precisa entender quem ali na família ou no ambiente onde ela está inserida, quem é esse adulto que pode. Então, geralmente, são os familiares ali mais íntimos, mas ao mesmo tempo que ela também precisa entender que o tipo de toque que pode acontecer, né? Tanto no corpo dela, como também muitos abusadores pedem para tocar no corpo dele. Então, isso também precisa ser ensinado. Então, proteger o meu corpo, mas também entender que o corpo da outra pessoa também pode ser alguma situação de perigo. Então, você diz... Aqui pode tocar para limpar você, para te dar o banho, mas só isso. Exato. E também, à medida que a criança vai crescendo, desenvolver autonomia, né? Porque quanto mais a criança for autônoma para fazer esses cuidados, menos precisão, vulnerável e ela vai precisar menos dessas ajudas, né? Então, também é uma maneira de desenvolver autonomia. Laís, quais são as maiores vítimas? Crianças do sexo feminino, adolescentes do sexo feminino ou do sexo masculino? Rita, boa pergunta, porque de fato tem o recorte de gênero. 86% dos casos em 2023 se tratou de vítimas do sexo feminino e 14% de meninos. Importante a gente dizer assim, acontece com maior incidência com as meninas, mas também acontece com os meninos. E tem também uma mudança de incidência na faixa etária. Nas meninas, a prevalência é maior entre os 10 a 13 anos. 53% dos casos é nessa faixa etária. E nos meninos, a prevalência é de 5 a 9 anos. Aí a gente fala mais de 40% dos casos acontece nessa faixa etária. Tem a ver com o próprio desenvolvimento do corpo, né? Então, os meninos não estão protegidos, né? Essa falácia de, meu filho é menino, então ele tem menos chance de ser vítima, né? A estatística mostra que também é possível. Ele tem menos chance, mas também é possível. É possível e até uma incidência não pequena, digamos assim. Ana, uma das premissas de prevenção, e eu acho muito legal no site do Eu Me Protejo, que eu estava ali vendo, que vocês dizem que a prevenção é efetiva quando a violência não acontece. Né? É que essa criança conte com um adulto responsável, né, em que ela confia, para quem ela pode contar se foi tocada de forma inapropriada ou se foi pedido a ela coisas inapropriadas. Só que como é que ela vai eleger essa pessoa, né? Se a maioria dos abusadores está ali naquele círculo de confiança, quem é essa pessoa de confiança para quem ela pode recorrer? Bom, a criança, ela vai sentir
quem é aquele adulto que está protegendo, no sentido de quem está contando para ela, quem está ensinando a reconhecer o corpo e as situações de perigo. É porque, em tese, o abusador não vai ensiná-la que aquilo é inapropriado, Exato, né? exato. Né? Então, realmente é um desafio para ela entender quem é essa pessoa que pode protegê-la. Se ela não for educada, como que ela vai reconhecer as situações de abuso? Porque está sendo praticado pela pessoa que deveria protegê-la, uma pessoa que ela gosta normalmente, que tem vínculo. Então, o processo de educação é extremamente importante e por isso que a gente reforça que precisa acontecer desde tenra idade para que ela já cresça conhecendo o seu corpo, entendendo que aquele corpo é dela e ninguém pode tocar, só pode tocar em situações específicas e entender quem é o adulto protetor. E, inclusive, se acontecer alguma situação, ela reconhecer e contar para esse adulto protetor. E se ela não tiver essa proteção, ela precisa contar para outras pessoas até ser protegida. Então, porque às vezes a gente vê, eu conto para aquela pessoa, por exemplo, a mãe, que supostamente é a minha protetora, mas aquilo não sai dali. Muitas situações a gente sabe... Ou às vezes ela desmerece, né? E permanecem. O que a criança falou não é valorizado. Ou então existe uma situação, uma dinâmica familiar que aquilo não pode vir à tona, não é denunciado. Então, a criança, claro que a criança pequena não vai ter todo esse discernimento, mas uma criança um pouquinho maior aí de idade escolar ou mais, ela pode ser ensinada a procurar proteção até ela encontrar proteção de verdade. Super importante isso que ela está falando, porque há uma chamada muito grande do Conselho Tutelar feita pela escola, quando a gente analisa como é que acontecem as denúncias. Então, a rede escolar também precisa estar muito preparada, não só para ouvir essa revelação, mas também para identificar sinais. Porque muitas vezes os sinais são a comunicação ela é não verbal. Mas a criança mostra ali que alguma coisa não está indo bem. Quais são esses sinais? Um desenho muito agressivo, ou uma criança que era muito extrovertida passou a ser muito tímida. Então, são sinais de mudança de comportamento, às vezes uma violência física também, que normalmente os ambientes onde acontece a violência, elas se cruzam, elas acontecem de todas as formas, né? E aí a escola chama o Conselho Tutelar direto, ou porque se chamar família... Isso pode se perder, né? Exatamente. O correto, existe todo um fluxo que tem que ser seguido para a proteção da criança e, idealmente, quem deve ser acionado é o Conselho Tutelar. Então, agora, por isso a escola tem que estar bem preparada. Não, e a gente viu isso na pandemia, né? Quando se perdeu a escola, os dados mostraram que esse abuso aumentou, né? Porque a escola é esse parceiro importante no reconhecimento, né? E foi muito curioso, porque na pandemia foi assim, o número de denúncias despencou no primeiro momento. Aí a escola reabriu, aí ele foi exponencial, cresceu muito. Que mostra justamente essa proteção que a escola faz parte, essa rede de proteção. E agora, quais são os obstáculos enfrentados para as autoridades na investigação e na punição desses casos de abuso? Essa pergunta é bem complexa. Imagino. Existe uma lei agora que versa sobre a escuta protegida, que é justamente sobre como é que a criança tem que ser ouvida por toda essa rede de proteção. Porque a denúncia, para a gente, já é um baita de um desafio. Ela pode entrar por canais diversos. Ela pode entrar pela saúde, o médico pode identificar, ela pode entrar pela escola, pode entrar por um vizinho, pode entrar pelo Disque 100. Então, a gente tem uma série de canais que podem trazer essa denúncia. Só que aquela pessoa que ou ouviu a revelação ou desconfiou de alguma coisa, ela tem um papel e não necessariamente é o papel investigativo. O papel investigativo é da polícia e do sistema de justiça. Então, cada um nessa engrenagem tem um papel. O correto é chamar imediatamente o Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar é responsável por aplicar as medidas protetivas. Se for necessário, tirar a criança desse ambiente onde ela está sofrendo essa violação. Então, eu acho que o principal desafio é a gente justamente integrar todos esses atores da rede de proteção, que todos saibam o que tem que ser feito e trabalhar de uma forma integrada. Porque tem que ser rápido, né, Laís? Tem que ser rápido. Tem que ser rápido e tem que ser preciso, assertivo. Bom, a gente vai para o intervalo e a gente vai assistir uma conversa que eu tive com a ex-nadadora brasileira Joana Maranhão. Em 2008, ela contou que tinha sido abusada sexualmente pelo técnico. E desde então virou ativista contra o abuso sexual e outras violências no esporte.
A lei que mudou o tempo de prescrição para esse tipo de crime ganhou seu nome, a Lei Joana Maranhão. E ela se tornou uma estudiosa do assunto. É depois do intervalo, não saia daí. Estamos de volta com opinião com a gente, a médica pediatra Ana Cláudia Brandão, que é colaboradora do projeto Eu Me Protejo, e a diretora executiva da Childhood Brasil, a Laís Pereto. Em 2008, uma das maiores nadadoras que o Brasil já teve, a Joana Maranhão, denunciou ter sofrido abuso por um treinador, ainda na infância. Na época que ela denunciou, o crime já estava prescrito. Mas Joana decidiu transformar seu trauma em uma bandeira e dar voz às vítimas de violência dentro e fora do esporte. 4 anos depois, em 2012, a Lei Joana Maranhão ampliou o prazo de prescrição dos chamados crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, o que aumentou as chances de uma investigação ser feita. Mesmo assim, os números que nós já comentamos aqui mostram que isso não foi suficiente para intimidar os agressores, nem para puni-los, nem todos eles, Por quê? Eu conversei com a Joana Maranhão, que hoje é ativista, coordenadora da rede Sport and Rights Alliance. Perguntei para ela o que ainda é preciso para mudar casos como o dela, para que se permita que esses casos não se repitam. Vamos assistir. Quando você tem a noção da gravidade do que você sofreu com a maturidade, é como se você estivesse vivendo tudo aquilo de novo. Eu ouso dizer que esse despertar ele é mais doloroso do que o abuso em si. E o trauma, ele não tem uma linha final. Ele não é como uma piscina de 50 metros que eu atravesso e eu acabo aquela metragem. Ele não tem um fim. Queria falar da lei Joana Maranhão, A partir dessa lei, a prescrição desses crimes, o tempo da prescrição mudou, Qual que é o impacto dessa lei que leva o seu nome? A partir do momento que uma criança ou que uma pessoa fala que sofreu violência sexual, o sistema já falhou com ela, porque isso não era para acontecer. Então, a legislação e o Estado, todas as pessoas que trabalham no meio, elas têm que mitigar um erro que já aconteceu. E eu resolvi encabeçar esse projeto de lei quando eu entendi que não ia ter justiça ou o acesso à justiça como a gente entende para a minha própria história, mas se a minha história fosse veículo para que outras histórias tivessem outros finais, eu acho que isso trazia um pouco de sentido e um pouco de paz para mim. Joana, isso virou sua luta, sua bandeira, e você, inclusive, estuda isso, O que quanto mais você avança nos estudos sobre o tema, você descobre? Uma coisa é a gente, enquanto pesquisador, entender as porcentagens e fazer os cálculos. Outra é o que a sociedade, é o que as crianças, é o que os jovens entendem como violência. Quando a gente tem essa compreensão de qual é a percepção dessas pessoas sobre a violência, a gente consegue criar campanhas mais efetivas. Falando de esporte, como é que a gente faz para proteger esses atletas que entram no esporte e começam a treinar muito pequenos, Infelizmente, nós somos campeões mundiais em violências interpessoais no contexto do esporte. Quando um escândalo vem à tona, as pessoas falam, não, foi somente um caso, nós vamos resolver, é somente isso aqui. Ou então, a gente acusa a vítima. Então, eu acho que tem que existir, vindo do Estado brasileiro, do governo federal, medidas que condicionem. Você só vai receber se você tiver uma política de esporte seguro, um oficial de esporte seguro capacitado, um sistema de investigação e de denúncia com abordagem de trauma, mas não somente isso. Tem que ter um sistema de monitoramento e avaliação disso que é aplicado. As pessoas que sofrem essa violência, elas têm direito de ser parte da solução. E a Joana Ela se colocou nesse lugar, é uma mulher muito forte, muito corajosa. E, Laís, ela coloca esse ponto, de engajar clubes, no contexto do esporte, engajar federações, na luta contra o abuso. O caminho é esse, pensando na sociedade inteira, políticas públicas, mas também políticas privadas, Laís? Sim, somos todos responsáveis. Não, políticas públicas, políticas privadas e nós como comunidade, que muitas vezes fechamos o olho para esse tipo de crime, Porque é chato, é ruim falar sobre isso.
mas todo mundo precisa fazer parte da solução. E a gente tem, do ponto de vista legal, um bom arcabouço para atacar o problema depois que ele já aconteceu. Claro que a implementação dessas leis, a gente sabe a dificuldade que o Brasil tem de realmente implementar com precisão aquilo que está escrito lá nas letras da lei. Por outro lado, a gente trabalha muito mal a prevenção, muito. Então, a gente precisa começar a falar disso desde a mais tenra idade, como a doutora Ana Cláudia comentou, e não só dentro de casa. A gente precisa de uma educação para a autoproteção. A gente insiste nisso, que isso seja parte da Base Nacional Curricular nas escolas, como de fato também já está na lei, mas não acontece, para que a criança saiba não só se proteger, mas revelar quando estiver passando por esse tipo de violência. Mas é importante, como você comentou aí, das políticas privadas, que a gente se sinta realmente engajado como um arco de proteção à infância. E a gente vê algumas empresas que o fazem por voluntariedade, não estão ligados necessariamente à necessidade legal, mas tem esse avanço. A Childhood tem muitos parceiros, empresas que apoiam nossos projetos, mas também deveríamos ter políticas que realmente estimulem que a iniciativa privada esteja na proteção da infância conosco. Doutora Ana, essas crianças que entram no esporte, às vezes de alto rendimento, são muito pequenas, são muito vulneráveis, né? E eu queria falar de outras crianças também vulneráveis, como crianças neuroatípicas, crianças com deficiência. Como protegê-las, né? Da mesma forma que a gente protege e orienta as crianças típicas, ou é diferente? Olha, Rita, essa é a Cotinha, que é a nossa mascote do Eu Me Protejo, né? Ela é uma criança negra e com deficiência, justamente para representar essa maior vulnerabilidade dessa parte da infância, né? As crianças, em geral, já são vulneráveis. Uma criança com deficiência, ela está muito mais vulnerável. Então, assim, existem recursos, precisam existir recursos de acessibilidade para que essa criança possa entender do que a gente está falando, entender dessa educação. Tanto que no nosso site, o eumeprotejo.com, a gente tem lá a nossa cartilha, né? Essa é a cartilha pequenininha que a gente fala, revistinha, mas que tem tudo completamente. E pode ser baixada gratuitamente. Pode ser baixada, ela pode ser vista no celular, você pode ver no seu tablet, no computador. Compartilhar nos grupos de WhatsApp da escola. Tudo, é tudo gratuito, né? E lá também temos acessibilidade para outros, tanto para pais com deficiência, para que possam utilizar com seus filhos, como para as próprias crianças com deficiência. Então, tem recursos de audiodescrição para as pessoas que têm alguma dificuldade, pode fazer pessoas que têm deficiência visual. Todos os recursos de acessibilidade estão lá, além de estar ainda traduzida para o espanhol, para o inglês, para quem falar outras línguas aqui no nosso país. Para chegar em todo mundo. E quando a Laís fala da escola, a escola tem um papel fundamental nessa questão da educação. A gente viu que 70% dos abusos estão em casa. Então, muitas casas não têm o interesse de educar a sua criança, porque existe ali uma dinâmica, às vezes até, muitas vezes, de conivência, né? Muitas vezes falta de informação. E o nosso objetivo é que o Eu Me Protejo chegue a todas as escolas do país. A gente já tem iniciativas, por exemplo, uma PL no estado do Pará, já aprovada, de Eu Me Protejo nas escolas. Temos uma em andamento no Rio de Janeiro. Temos ações, por exemplo, no arquipélago de Marajó, que é um local de níveis mais ainda absurdos do que esse em relação ao abuso. Temos vários dos nossos colaboradores fazendo trabalhos regionais ali na sua cidade. Então, todo mundo tem que envolver. Laís, é importante que as escolas busquem essa formação, né? Porque não é necessariamente por ser escola que eles sabem como lidar com esse assunto. Como fazer essa capacitação? Política pública, né? Agora, de fato, existe bastante material, mas existe essa questão de ter que ter a iniciativa individual. E não pode, a gente precisa que isso seja igual, né? Seja uniforme. A gente tem também um material bem interessante, chama Crescer Sem Violência, e tem uma série Que Corpo é Esse? Está disponível no site da Childhood, também do Futura e da própria Unicef, porque é uma parceria que a gente fez, que é um material bem rico, desenhos de 3 minutinhos que as crianças podem acessar, assistir, mas que tem uma linguagem didática super simples, mas que são motivos para que se inicie uma conversa.
E a gente sabe que é difícil falar sobre isso, por isso a gente tem que propor conteúdo que seja também palatável, né, aos pais, aos professores, às pessoas que são responsáveis para que esse assunto venha à tona. Eu Me Protejo atende escolas? Atende escolas, mesmo no site, às vezes a distância pode ser uma questão, mas tem treinamentos online, por exemplo, né? Vários recursos lá no nosso site, Rita. Tem jogos também para as crianças com o tema, tem teatro de fantoches, vídeos, com muitas orientações para os educadores trabalharem com as crianças em sala de aula. Bom, o site é eumeprotejo.com, né? Tem coisas também no site da Childhood Brasil. Eu queria deixar aqui uns telefones, que é importante, né? Polícia Militar é 190, tem o Disque Direitos Humanos, que é o Disque 100, que é o número 100, tem a Polícia Federal, que é 194, a Polícia Civil, que é 197, a Polícia Rodoviária Federal, que é 191. Então, eu acho que a gente tem que, como a Laís disse, a gente tem que sentir que a gente é parte da solução, né? Eu queria agradecer muitíssimo a presença da médica pediatra Ana Cláudia Brandão, que é integrante do projeto Eu Me Protejo, e também a Laís Pereto, que é diretora executiva da ONG Childhood Brasil. Muito obrigada por estarem aqui hoje, por dividirem as informações e o tempo de vocês com a gente. E obrigada também a você que nos acompanhou aí do outro lado da tela. Se você quiser rever esse e outros programas, é só ir ao YouTube da TV Cultura ou baixar o aplicativo Cultura Play. Obrigada pela sua audiência. Até a próxima semana. Tchau.